boa tarde a todos. Vamos iniciar agora nosso webcast com o tema Intranet Social, porque agora é o momento de modernizar a sua intranet. Esse webcast tem a duração de 30 minutos e vamos reservar alguns minutos no final do webcast, para tirar as dúvidas que vocês possam ter. Essas dúvidas devem ser enviadas aqui pelo chat. No final, a gente responde as dúvidas. Vamos lá, vamos começar com nossa agenda. Primeiro, vou falar para vocês quem nós somos, né? Nos apresentarmos para quem não nos conhece. Depois a gente vamos falar um pouquinho sobre intranet tradicionais. E depois falamos sobre a intranet social propriamente dita. Quem somos? Somos a VB Officer, uma empresa com mais de 25 anos no mercado, focada em tecnologia da informação. Nós endereçamos necessidades cobrindo todo o ciclo de comercialização, implementação e suporte de soluções de colaboração, tais corporativos, intranets sociais, correio eletrônico, gerenciamento de conteúdo, redes sociais e os desenvolvimentos necessários para que esse ambiente seja o mais completo possível. Eu sou o Rafael, eu sou arquiteto de soluções da VB Officer, sou formado em engenharia de produção e venho me especializando em soluções colaborativas e também em inteligência cognitiva. Agora vamos já iniciar a nossa conversa aqui sobre as intranets tradicionais. Como que o usuário enxerga normalmente essa intranet tradicional, né? Essa intranet normalmente ela não atende os anseios e as necessidades dos nossos usuários. Ela não consegue endereçar informações de maneira adequada. Muitas vezes o usuário não se reconhece, né, dentro da sua intranet e acaba tendo uma insatisfação muito grande. Inclusive, existem dados que mostram que a intranet tradicional ela acaba contribuindo para a frustração dos usuários e causando um baixo envolvimento desses usuários nas suas atividades de trabalho, né? Então, a intranet não consegue fazer com que o usuário, as intranets tradicionais, é claro, né, não conseguem fazer com que os usuários consigam executar as suas atividades de uma forma mais produtiva. E isso, como o próprio slide diz, gera essa frustração nos usuários, nos colaboradores, né? E como é que são implementadas tradicionalmente essas intranets tradicionais, né? Elas são intranets departamentais ou de silos, né, onde os usuários não estão integrados, né? Você tem a área de comunicação que posta os conteúdos, né, com o objetivo de disseminar a informação aos seus usuários. Em contrapartida, nós temos um outro momento dessa intranet tradicional, onde os colaboradores querem interação com o e-mail ou querem compartilhar arquivos, né, e às vezes essas informações não estão juntas, né? Os conteúdos de conhecimento, os recursos de compartilhamento, eles não estão integrados, não estão juntos numa interface que seja amigável ao usuário. E complementando esse cenário, né, nós temos também as interfaces, né, as aplicações integradas dentro desse ambiente, também de uma maneira, poderíamos dizer até desordenadas, né? Os usuários não conseguem, em uma única visão ou com poucos cliques, atingir o objetivo de ter todas as suas ferramentas na ponta da mão, né? Você ter o conhecimento,
compartilhamento, a possibilidade de compartilhar esse conhecimento ou informações através de outros canais e as aplicações de negócio, né, o teu processo de negócio da tua empresa integrado na sua intranet. E isso acaba gerando uma competição interna. E nem toda competição é boa. A área de comunicação interna puxa os conteúdos, a informação para tentar levar um maior número de informações e conhecimentos para os seus usuários. A área de colaboração corporativa, ela tenta oferecer outros mecanismos para que os usuários consigam usar desses artifícios de colaboração na intranet, mas como elas não são bem integrados, né, não são de fácil acesso, eles não conseguem, de maneira rápida e intuitiva, com que esses recursos estejam alinhados, né? E aí você tem diferentes métodos de informação, né? Pensando na intranet como um silo, um departamento postando um conteúdo, o outro postando às vezes o mesmo conteúdo, mas de outra forma, que às vezes pode causar uma dificuldade de entendimento pelos usuários, né? E isso gera esta competição, né, entre as áreas da empresa, sendo que não é possível organizar essas informações de uma maneira lógica, né? A área de comunicação interna tem os seus anseios de que conteúdo e o seu layout, né, seja agradável ao usuário. Em contrapartida, a área de colaboração corporativa, ela deseja que os seus recursos, né, seus artefatos de colaboração, eles estejam disponíveis e integrados dentro dessa interface. E isso acaba gerando essa competição interna que não favorece a adoção, não favorece bom uso da intranet como ela é hoje, de forma tradicional, né? Nós temos muitas ferramentas e, via de regra, essas ferramentas têm pouca integração. E, como eu disse, essa pouca integração, né, e essa quantidade de artefatos que o usuário tem que manipular, isso gera uma fragmentação do conteúdo, né, uma dispersão do conteúdo e dos usuários que tendem a não frequentar essa intranet assiduamente, né? Você tem sobreposição de conteúdo, como eu comentei, né, gerando uma redundância, né, uma inconsistência, né, da informação. É muito conteúdo, às vezes o conteúdo não validado, não certificado, simplesmente é um conteúdo para passar uma informação, uma comunicação que poderia ser estruturada de uma outra forma, né? Isso gera desafios, né, tanto para a parte de gestão quanto para os usuários, né? A gestão de criar uma linha de comunicação padronizada. Como eu vou me expressar com o meu usuário, né? Eu vou usar termos técnicos, não vou fazer uma comunicação mais básica ou uma comunicação mais formal, né? E isso gera o desafio porque não existe esse trabalho conjugado para definição de a forma como os conteúdos vão ser endereçados. E do outro lado, tem o usuário que não sabe aonde eu vou buscar o melhor conteúdo ou o conteúdo correto. Às vezes existem conteúdos em outras áreas que poderiam ser relevantes para esse usuário, mas como ele não tem conhecimento da existência desses conteúdos, ele acaba não fazendo uso do benefício de ter esse conteúdo de uma maneira mais acessível ou que efetivamente atinja esse usuário em sua necessidade. Bom, isso foi uma visão geral de como nós vemos e como nós temos estruturado as nossas intranets até hoje, né? E agora eu vou falar um pouquinho para vocês de como deve ser, né, deveria ser, né, uma intranet social. E a gente começa o que é uma intranet social. Uma intranet social é uma intranet que consegue fazer conhecimento, compartilhamento
as ferramentas de trabalho elas sejam totalmente integradas. Então você vai ter páginas, landing pages, né, de uma determinada comunidade, de um determinado departamento ou negócio, onde você vai ter todas as informações estruturadas e acessíveis, né, para que o usuário consiga de maneira fácil, além de obter o conhecimento, também ter a oportunidade de compartilhar esse conhecimento, essa informação com outros usuários. E, idealmente, seria interessante que o seu legado, né, as suas aplicações de negócio, elas também estivessem integradas nesse ambiente, fazendo com que a navegação em sua intranet social seja mais efetiva, né? Você consiga atingir os seus objetivos dentro do seu processo de trabalho, né? Das suas atividades corporativas, com que você, para todo o ciclo, né? Você consiga obter conhecimento, compartilhar conhecimento e fazer uso das ferramentas que estão disponibilizadas na sua workspace, na sua intranet social. E expandindo, né, essa intranet, nós podemos ter um processo de onboarding dos colaboradores, né, de forma estruturada, onde você vai guiar os usuários nos primeiros passos no mundo corporativo. Você vai apresentá-los os caminho mais suave, né, para que ele execute as atividades que lhe estão pertinentes, tenha acesso às informações e acesso às aplicações que ele deve fazer uso no seu dia a dia de trabalho, tornando esse onboarding, essa entrada do usuário muito mais rápida. E também, do outro lado, com uma intranet social, né, mais estruturada, mais integrada, com os conteúdos disseminados, você vai conseguir com que o seu público ele também tenha uma evolução, né? A partir do momento que você oferece mais conteúdo, mais informações, esse usuário fica mais capacitado, né? Com base nas informações e na interação que ele tem com outros usuários, ele pode ser um usuário mais produtivo, executar as suas atividades de uma maneira melhor. Também você pode expandir essa intranet social para os seus clientes. Você pode criar espaços colaborativos onde cliente seu ele tem um canal de comunicação seguro, restrito, com alguns membros da sua intranet social. Esses membros são colaboradores, né? Então, o cliente, enquanto um usuário externo, ele vai poder interagir com pessoas selecionadas dentro de ambientes selecionados, restritos. E também você pode ampliar essa utilização da intranet social também para a sua cadeia de negócio, né, para os seus parceiros, aonde você, da mesma forma que você faz com os seus clientes, você vai poder interagir com os seus parceiros de negócio num ambiente seguro, de compartilhamento, diminuindo a necessidade de criar novas aplicações, por exemplo, para transferência de documentos, de arquivos. Você pode fazer isso de forma colaborativa, né? Fazer o uso de mecanismos de compartilhamento da intranet social. Então você vai ter uma produtividade, até mesmo com essas entidades externas, bem maior. E final das contas, né, a intranet social, ela será o cérebro da empresa, né, o motor da empresa, onde você vai obter conhecimento, vai compartilhar seus dados, vai fazer uso de aplicações integradas nesse ambiente. Que isso é um foco e uma necessidade muito grande que nós temos hoje de na nossa intranet não somente ser um repositório de informações ou um lugar aonde eu simplesmente vou pegar um documento para executar um processo meu de negócio. Ela tem que ser mais do que isso, ela tem que ser colaborativa, ela tem que ser social, ela tem que integrar todas as soluções para que eu possa, em um momento de necessidade, fazer uso
de acessar um especialista, de alguém me indicar um conteúdo específico, importante, que seja relevante para o meu trabalho. E um outro ponto importante que temos que olhar é como engajamos, né, os usuários em uma intranet social. A principal questão desse engajamento é entregarmos informações úteis, atender a necessidade desse público, seja ele um especialista, um gerente, uma pessoa da área de comunicação, um gerente departamental, um gerente tradicional, um colaborador e, como eu falei, até clientes e parceiros, né? O importante é que você crie um canal de comunicação que faça com que o conteúdo faça sentido para esse público, né? E que você consiga, de maneira transparente, se relacionar e promover a colaboração entre esse público seu, que tanto pode ser um público interno quanto um público externo. E nós, dentro da solução ofertada, né, dentro da solução de intranet social, nós temos 24 maneiras de alavancar a intranet social. Aqui no nosso webcast, devido ao nosso tempo, né, não vou conseguir explorar todos os itens aqui com vocês, mas de maneira geral, né, nós temos maneiras de fazer com que a integração e a comunicação ela ocorra de uma maneira mais eficiente, mais produtiva, né? Você criando um ponto único de acesso a todas as informações, a notícias, a pessoas, fazendo com que a comunicação ela ocorra em todos os sentidos e não somente em um, né? Você tendo desde a alta diretoria contribuindo com informações até o nível mais baixo de colaborador também contribuindo, né? Melhorar a colaboração, né? Você estruturar a sua intranet para endereçar as necessidades corporativas, fazendo a curadoria do conteúdo, né? Você apresentando conteúdos relevantes e conteúdos importantes para o seu público-alvo, a questão do onboard, como eu citei, né? E a possibilidade de você integrar com aplicações, né? Ou fazer uso de aplicações já disponibilizadas por essa intranet social, fazendo com que algumas necessidades sejam atendidas de uma maneira mais rápida. Integração com aplicativos, né? Você fazendo com que recursos de formulários, integrações com aplicações legadas, a possibilidade de você flexibilizar a criação de menus, né, o componente de nuvem, né, você poder estar com a sua infraestrutura tanto on-premises quanto em nuvem e fazer uso de dispositivos móveis para atingir essa intranet social, né? Então você amplia o seu leque de utilização não só pelo canal desktop, mas também pelo canal móvel, né? Isso é uma questão muito importante que vale ressaltar. E do outro lado, né, até mesmo para a área de TI, a simplificação da administração, a simplificação da utilização, a racionalização de recursos computacionais, o que leva, de uma maneira geral, a você conseguir tangibilizar um ROI em cima da intranet social. ROI, eu acredito que todos tenham a informação do que é, mas é retorno sobre investimento. Então você consegue materializar o retorno sobre o investimento muito mais facilmente, à medida que você tem mais funcionalidades, redução de custos operacionais com uma intranet social calcada neste modelo que nós estamos apresentando para vocês, né? Um outro ponto muito importante, né, uma vez que nós já engajamos, já sabemos, né, como fazer o engajamento, é termos a visão de como implementar, né, essa intranet social. No que nós devemos pensar, né? Nós devemos pensar em
várias coisas. Aqui eu cito, provavelmente não todas, mas as que eu acredito sejam as principais, né? No modelo de integração, né? O que você vai integrar dentro dessa intranet, na segurança da informação, como você vai disponibilizar essa informação para o seu usuário, seja ele interno ou externo, a organização dessa informação, como você vai criar, né, a política de publicação, como você vai organizar, né, conteúdo dentro da sua intranet. Ter em mente que você vai quebrar barreiras. A intranet social, ela visa que você entregue os conteúdos a qualquer pessoa e que qualquer pessoa possa, dentro dos padrões da empresa, construir e disponibilizar os seus conteúdos, né? Você vai criar um procedimento, né? O manual de normas de conduta, a governança da utilização dessa intranet social. Você tem que pensar na velocidade, né? Como eu vou criar, como os usuários vão atingir essas informações, como é que eu vou fazer o ciclo, né, dessa informação dentro dessa intranet, né? Você tem que pensar em maneiras de proporcionar inovação para que as ideias venham e você possa capitalizar disso. Você tem que focar na mobilidade, na acessibilidade, atendendo o teu público móvel. Muitas vezes você vai ter uma força de venda, né, conectada nessa intranet social, podendo usufruir dos benefícios dos conhecimentos, dos compartilhamentos. Você pode já visualizar meios de integrar computação cognitiva, fazendo com que você tenha uma interação automatizada, uma busca de conteúdo de maneira mais refinada. E você tem que pensar no investimento certo, no que é mais racional para a sua implementação, para a sua necessidade, criando um escopo muito bem definido e plausível, né? Baseado em todos esses pontos que vão formar a sua intranet social e os custos associados a ela. E agora a gente está partindo já para a parte final do nosso webcast. Então, como deveria ser ou como poderia ser uma intranet social, né? Você vai apresentar para os seus usuários uma interface elegante, que pode ser colorida, que pode ser atrativa, que você tenha uma facilidade em mudar esse layout, a forma da apresentação, que você tenha elementos criativos, né, e possa criar landing pages, né, páginas referências, páginas principais para os seus negócios ou para as suas principais atividades. Onde você vai fazer uso de imagens para chamar a atenção dos seus usuários. Você vai colocar fotos grandes, imagens grandes, fundos coloridos, vai disponibilizar widgets, né, os componentes da sua página de uma maneira mais charmosa, mais elegante, que apresente os conteúdos de uma maneira diferenciada para o usuário, que faça com que ele fique motivado, né, até mesmo pelo padrão de cores que você vai escolher para a apresentação desses conteúdos para os seus usuários, né. A ideia de você ter uma imagem de fundo, quando você tem aí uma unidade em uma unidade da empresa, em outra unidade da federação, você pode colocar um tema como um fundo para chamada, para personalizar aquela área, destacando essa área como uma área de uma outra divisão da empresa, de um produto ou de um novo negócio que você esteja disponibilizando, né? Como eu citei antes, também o menu de navegação, né? O menu tem que ser fácil, tem que ser intuitivo, você tem que facilitar o trabalho do seu usuário, né? Tendo não muitos níveis, isso é um padrão, né, do desenvolvimento de intranet, não só a social, como a tradicional também deveria ser assim, né? Poucos níveis para que o usuário não se perca, mesmo que ele tenha lá o caminho de pão para orientação, mas é interessante que você facilite a navegação
e que possa, de certo modo, personalizar, né? Aqui na imagem, aqui vocês veem um menu com um padrão de cores, um outro menu partindo da mesma origem, porém com uma personalização, com um padrão de cor diferente para diferenciar, apesar de eu estar navegando dentro do mesmo menu, mas para que o usuário, além da própria navegação, saiba que eu estou navegando em conteúdos diferentes. Também você vai poder implementar, se houver essa necessidade, um menu geral, né, um menu principal, onde você vai possibilitar que o usuário atinja todas as áreas da empresa através de um único menu de navegação, facilitando o atingimento, né, das landing pages, né, fazendo com que o usuário tenha uma facilidade em encontrar as informações nessa intranet. E com isso ele obviamente consiga ser mais produtivo, né? Bom, pessoal, como uma visão geral dentro do nosso tempo, era isso que eu gostaria de apresentar a vocês. Se vocês tiverem dúvidas, nós podemos respondê-las aqui através do chat. Vocês postem essas dúvidas. Eu vou respondendo aqui. O Renato também está no suporte aqui ao atendimento das dúvidas. Como a gente iniciou com 5 minutos de atraso aqui, para ter esse tempo de todo mundo entrar, nós vamos ficar mais aqui uns 5 minutinhos para responder. Se não conseguirmos responder todas as dúvidas, nós, tendo o e-mail de vocês, nós mandamos por e-mail. Bom, já tem aqui uma pergunta aqui sobre em que plataforma que eu sugiro, né, que nós sugerimos a entrega. Bom, nós somos parceiros IBM, né? Então nós trabalhamos com a tecnologia IBM. O que eu mostrei aqui para vocês como uma sugestão de uma intranet social é o resultado de uma implementação em cima da plataforma IBM de colaboração, que une tanto a possibilidade de criar uma interface elegante, uma interface dinâmica com diversos recursos de integração e fazer uso de toda uma suíte, né, de colaboração com todos os recursos de colaboração necessários. Tem uma outra questão aqui também sobre o que você me diz em intranet juntamente com redes sociais. É válido? Acho o SharePoint e o Yammer uma boa? Eu diria para vocês que SharePoint e Yammer são um exemplo de um conjunto de soluções que podem entregar uma intranet social. Eu acho isso uma boa, é o nosso caso. Um diferencial nosso é que eu não tenho duas soluções. Eu não tenho um SharePoint e um Yammer. Eu tenho uma intranet social num único produto, com base em um único produto, aonde eu aplico as configurações necessárias para que essa solução possa entregar uma intranet social. Via de regra, nós temos muito desenvolvimento, né, em outras tecnologias para desenvolvimento da integração, né, entre produtos, mesmo produtos de um mesmo fornecedor. E muitas vezes também esse fornecedor, né, tem problemas para integrar com legados que não são desse fornecedor. Então eu recomendo que sejam avaliadas as possibilidades do mercado e também que nos dê a oportunidade de mostrar a nossa solução, de apresentarmos a intranet social conforme nós apresentamos aqui neste webcast. Uma única solução, toda integrada, sem a necessidade de instalar diversos produtos e depois realizar a sua integração. Só complementando também, né, eu recomendo também que se avalie, né, as funcionalidades, quando a gente fala de rede social, o que essa rede social do fornecedor A oferece e o que a rede social do fornecedor B oferece. E como será o resultado da sua integração. Porque às vezes a gente encontra produtos
de redes sociais corporativas que não são abrangentes. E como eu disse na explicação anterior, além disso, a gente tem a questão da dificuldade de integração com essa outra solução. Bom, pessoal, a gente também, para que não tome muito tempo de vocês, agradecemos a presença de todos, a participação de todos. Aqui estou colocando aqui o nosso contato, né? Pode ser por telefone ou via o e-mail comercial@vbosoftware.com.br. Se vocês tiverem mais dúvidas, questionamentos, quiserem marcar uma conversa pessoal, nós estamos à disposição para tirar as dúvidas pessoalmente, conversar um pouco mais sobre arquitetura, sobre a solução propriamente dita e mostrar para vocês como a nossa intranet social pode ajudar a sua empresa a ser uma empresa mais inovadora, mais produtiva e fazendo com que os usuários convirjam para a sua intranet. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.